que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, que a gente esteja com Ele, e que a gente se esforce para estar com Ele. Deus é bom, Deus é justo. Eu tenho o hábito de falar para mim mesmo. Quando eu me pego a reclamar, eu falo para mim mesmo: Fábio, Deus é bom o tempo todo. Aí eu corto. E Deus é bom o tempo todo. A gente chegou aqui, então Deus é bom o tempo todo. Se a gente não tiver chegado aqui, também Deus é bom o tempo todo. Se a gente não puder vir aqui, Deus é bom o tempo inteiro. A gente tem que ter certeza disso. Isso que a doutrina fala. Independente de qualquer coisa, Deus é bom o tempo todo. Então a gente tem que ter isso na nossa mente. Nesse momento eu vou agradecendo, pedindo a todos para fechar seus olhos físicos. Vamos agradecer e elevar o pensamento na figura amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que a gente possa se espelhar nele, se esforçar nele e copiar os seus atos, copiar o seu modo de viver. E dia após dia a gente vai assimilando na nossa mente, no nosso coração. E isso vai entrar no nosso mais recôndito, lá no fundo da nossa alma. E vai fazer morada na semente boa para cair no nosso coração e fazer sentido na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita sempre a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai as nossas dívidas na medida que vamos aprendendo, se educando e perdoando aqueles que possam ter nos ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal. De vós é o poder, o reino, a glória para todos sempre. Deus abençoe a todos que estão aqui dentro. Deus abençoe a todos que não vão conseguir chegar, onde quer que estejam. Ao nosso irmão que vai comungar conosco hoje no livro dos Espíritos, que Deus também o abençoe. Graças a Deus. Até 5 para as 9. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar com todos novamente, é sempre muito bom. Deus e Jesus nos abençoe, como nosso irmão falou, né? E Ele está sempre conosco mesmo. Falta nós nos conectarmos com Ele, né? Nos ligarmos e termos essa fé, essa certeza que Deus está conosco. Bom, nós vamos dar continuidade aqui. Eu chamo sempre de um estúdio, um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos, que a casa sempre nas quartas-feiras está aqui por o bate-papo das quartas, a palestra sobre o Livro dos Espíritos, né? E ele é composto de 1019 perguntas com 1019 respostas. É o primeiro livro da doutrina espírita, foi lançado a 18 de abril de 1857. Então, por essa data, foi instituída hoje no nosso país, 18 de abril, é dia do Espiritismo. Então é importante, é uma data muito importante, porque esse livro surgiu, a primeira edição dele com 500 e poucas perguntas, e depois foi aumentando com os estudos de Kardec com o mundo espiritual, e chegou a 1019 perguntas e 1019 respostas. Ele é atual para a data de hoje. Se nós olharmos, se os Espíritos têm muito mais a falar para nós, nós temos muito mais a aprender, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o que é necessário hoje para o nosso entendimento está contido aqui neste livro, está o suficiente para nós, nesse momento, despertarmos para as leis de Deus. Então, o capítulo que a casa nos passou hoje é o pergunta 76. Deixa eu botar aqui. Está no livro 2º, no capítulo 1, que ele é dividido em 4 livros, esse livro dos Espíritos. O livro 1º, o livro 2º, o livro 3º e o livro 4º. Mundo Espírita ou dos Espíritas? Ou dos Espíritos é o título. Então vamos lá. Origem e natureza dos Espíritos. É interessante, né? Porque nós não temos uma ideia qual é a nossa origem. Sabemos que somos do mundo espiritual. Somos cidadãos do mundo espiritual. Somos a essência e a semelhança de Deus, porque Ele nos criou. Então, Ele é nosso Pai. Agora, uma ideia clara de nós como Espírito, esse é o ponto. Nós não temos essa ideia clara ainda necessária, porque a nossa condição de evolução espiritual, veja como nós somos muito apegados às questões terrenas hoje, né? Nós deveríamos estar mais procurando conhecer as leis de Deus.
Os Espíritos falam que todos conhecerão as leis de Deus. Aqueles que investigam chegarão a conhecer a primeira. Jesus já conhece, trouxe com ele, está incutido no seu espírito as leis de Deus, porque ele foi despertando na sua existência como espírito para o entendimento e a necessidade que ele teve como espírito de conhecer as leis de Deus, e tantos outros espíritos que já estão despertando, né? Já tem essa consciência de começar a fazer o bem. Então, aos poucos, encarnação a encarnação, nós vamos conhecendo as leis de Deus à medida que nós tenhamos essa consciência da necessidade, porque nós só vamos ter a nossa calma, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a compreensão, o entendimento, a paz, o reino de Deus vai estar lá nesse mundo quando nós exercemos as suas leis naturais, leis divinas. Se nós vemos o mundo com muitos problemas, a todo momento surge alguma coisa e parece que vem apertando algumas situações, é desconhecimento do homem encarnado, do espírito encarnado no corpo terreno, sobre as leis de Deus, muito envolvido com aquilo que é material, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, que está na pergunta 76 desse capítulo: como podemos definir os espíritos? Aí ele fala, porque o título é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então vai falar da nossa questão espiritual. Como podemos definir os espíritos? Aí os espíritos respondem. Sempre Kardec perguntando e os espíritos respondendo. Espíritos esclarecidos, evoluídos que estiveram trabalhando nessa obra. Então os espíritos respondem. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, o ser inteligente do universo, o espírito. Então, o ser inteligente do universo somos nós, espírito, que povoam o mundo espiritual como o mundo material. Em larga escala, no mundo espiritual. Temporariamente, nesse mundo material, a qual nós estamos reencarnados para o nosso próprio aprendizado. Então, nós temos que ter essa consciência que nós somos espíritos. E o ser inteligente do universo é o espírito. Então, por isso que nós olhamos muitas vezes e indagamos, o espírito, a matéria, o cérebro não é inteligente. Não é o cérebro que é inteligente. Ele é um componente que dá meios necessários para que o espírito se expresse sobre essa máquina terrena de acordo com a sua condição de evolução espiritual. Então, se nós olharmos a capacidade intelectual é do espírito, ser inteligente do universo, o espírito, que povoa tanto o mundo espiritual como o mundo material. O mundo material, enquanto estamos nessas provas aqui, expiação, necessário reencarnar, estar no mundo como essência de provas e expiação. Por isso que nós vemos essa diferença de capacidade intelectual de um espírito e de outro. As pessoas falam, esse é mais inteligente, aquele é menos inteligente. A capacidade intelectual de cada espírito diverge pela condição do que o espírito procurou se evoluir intelectualmente. Então, se você pega um espírito hoje encarnado, que ele estudou, ele procura fazer curso, ele procura desenvolver a sua capacidade intelectual, naturalmente ele vai estar numa condição intelectual melhor que outro que está meio estacionado, não está muito preocupado com estudo, com conhecimento, com o desenvolvimento da sua capacidade intelectual. Então, por isso que o outro, no nosso dizer aqui, tem uma inteligência maior que o outro. Não foi privilégio de Deus, porque Deus criou todos nós igual. A vontade, através do nosso livre-arbítrio, o despertamento que o espírito vai adquirindo ao longo das suas reencarnações, de entender a necessidade de procurar se evoluir espiritualmente, faz que ele busque o conhecimento. E através do conhecimento ele vai se desenvolvendo intelectualmente. E aí por isso que o ser inteligente do universo é o espírito. Então, não é a matéria que é inteligente, não é o cérebro, é o espírito. Interessante essas questões, né? Você vê como as coisas, você começa a ver um ponto mesmo de Deus diferente, porque
não é simplesmente o acaso. O acaso não existe, não é simplesmente você falar, Deus criou aquele espírito com certos privilégios e o outro não. Aquele tem capacidade, por si só, se a gente usar nosso pensamento, a nossa capacidade intelectual, nós vamos perceber que não é dessa forma que muitas vezes nós percebemos, né? Uns é mais inteligente, outros não, por questões ligadas à matéria. Não, é pela essa questão de evolução espiritual. Então, princípios, seres inteligentes do universo, o espírito. Questão 77. Kardec sempre vai na mesma linha. Interessante que no livro dos Espíritos, às vezes ele faz uma, duas, três perguntas quase ligadas. Ele insiste para que os espíritos confirmem cada vez mais o que ele está querendo dizer, porque ele elaborou essa obra para a posteridade, para séculos futuros. Então ele sabia da importância de fazer um trabalho muito bem feito, foi o que ele fez, um trabalho grandioso de Kardec, para que nós entendêssemos da melhor forma possível essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, da nossa existência como espírito, filhos de Deus. Na pergunta 77, os espíritos são seres distintos da divindade, ou não seria mais do que emanações ou proporções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Então veja que pergunta interessante, né? Meu pai sempre falava, né? Ele está vivo, mas está meio esquecido agora, está começando com esse problema de demência, a gente fala de Alzheimer, os médicos falam demência, né? Esquecimento, aí praticamente já não consegue lembrar de nada mais. Mas ele sempre falava para mim, presta atenção na pergunta, porque nós vamos sempre na resposta, ele sempre falou, presta atenção na pergunta do que ela quer dizer para você entender a resposta, né? Então os espíritos perguntam se os seres são distintos da divindade, um ser à parte da divindade. Ele quer saber isso aí, ele pergunta isso. Ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Olha como o Espírito responde, primeiramente, olha como ele corresponde. Meu Deus! Eu quis dizer, como vocês não conseguem compreender, são sua obra, então nós somos obras de Deus, precisamente como acontece com o homem que fez uma máquina. Esta obra do homem não é ele mesmo, ele só fez uma máquina. Cadê? Ele mesmo. Sabes o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama-se sua filha, sua criação. Pois bem, dá o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Então, nós somos a sua maior obra-prima, somos nós. A criação mais perfeita de Deus somos nós, os espíritos, seus filhos. Então nós não somos uns seres à parte, distintos, e sim filhos de Deus, sua essência, sua semelhança. Somos a sua maior obra-prima, a sua maior criação. E Deus nos deu todas essas condições para nos desenvolver e evoluirmos espiritualmente. Então, o acaso não existe. Não nascemos ao léu, sem um programa, sem um sentido para termos sido criados como espírito. Tem um sentido de nos evoluir espiritualmente, de crescermos espiritualmente, de sermos felizes, de amar. Porque Deus é todo amor, toda justiça, toda bondade. Quando nós vemos esses envolvimentos ainda muito terrenos, essas dificuldades nossas hoje em dia de compreender uns aos outros, de nos amar mais, é porque nós vamos despertando o principal sentimento que Deus colocou em nós, que é o amor, essa centelha de vida, essa chama eterna. Ainda somos envolvidos com aquilo que é muito material ainda. Quando nós começamos a despertar para as leis de Deus, tomar uma consciência da necessidade de despertar para as leis de Deus, aí nós começamos a desabrochar essa centelha divina
nessa chama eterna chamada amor, porque somos seus filhos. Se ele é todo justiça, toda bondade, nós temos que ser todo justiça, toda bondade. Nós somos a sua imagem e semelhança. Então, essa ideia nos leva a ter essa ideia do que o Fábio falou agora, de Deus estar sempre em nós. Quando nós vamos despertando para essa consciência das leis divinas, nós vamos percebendo que realmente Deus está em nós, nos auxiliando e junto de nós a todo tempo, porque nós somos parte da divindade, nós somos filhos da divindade. Nós não somos seres à parte, distanciados dele. Nós somos a sua essência, a sua maior criação, a sua maior obra-prima. E da mesma forma que nós cuidamos aqui, ele deu um exemplo material, cuidamos dos nossos bens materiais, daquilo que nós gostamos materialmente, imagine Deus conosco. O cuidado, o amor. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Somos nós que nos desconectamos de Deus com os apegos que nós temos ainda ligados à matéria. Estamos muito envolvidos naquilo que é material e damos mais importância e mais valor, muitas vezes, àquilo que é material. E esquecemos de elevar os pensamentos a Deus, a agradecer a Ele pela vida, pelos momentos de estarmos aqui nesta terra, pela oportunidade da reencarnação que Ele nos deu para nos evoluir espiritualmente, por estarmos aqui essa noite, que é um convite de Deus para conosco, de Jesus, para estar juntos com eles essa noite. Então, a partir do momento que nós vamos compreendendo, nós vamos nos despertando mais para a divindade, para Deus. E quando nós vamos despertando para Deus, despertando a nossa consciência para a necessidade de nos aproximarmos a Deus novamente, nós vamos sentindo muito mais paz, muita tranquilidade. Você pode ter todos os problemas do mundo acontecendo, você ter problemas na sua vida, mas você vai tendo aquela fé, aquela esperança, aquela certeza que Deus está conosco, que Ele está olhando por nós, que Ele está nos auxiliando. E são situações ligadas a provas ou envolvimentos no mundo material que vai passar. Necessário às vezes nós passar por sofrimentos, e é necessário às vezes, por mais que não queremos, porque muitas vezes fazem parte das nossas provas de expiação desse planeta, mas que vai passar, porque estamos nesse planeta para reparar e reajustar o nosso passado. A ideia de Deus é eterna, que é a felicidade dos seus filhos. Basta que Ele queira a felicidade, né? Guardada nas devidas proporções, todos os pais, todas as mães, salve algumas raridades que não têm uma afeição, não largam seus filhos, não cuidam, não querem saber, a grande maioria dos pais amam seus filhos, querem o bem dos seus filhos. Imagine Deus, soberano do universo, a inteligência, causa primária de tudo, inteligência suprema do universo. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta dessa forma, e é muito interessante, ó, para nós termos uma ideia. Voltar nessa primeira pergunta aqui, ó. Kardec pergunta, o que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não existe nada além de Deus no universo, antes dele, nada. Deus é o criador de tudo. Aí o Kardec continua, pergunta 7-8. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Vai completar isso que nós falamos agora. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Nós somos submetidos à vontade de Deus. Nós não compreendemos isso ainda. Ainda somos meio rebeldes. Em não aceitar as leis de Deus ainda e acharmos porque criamos um sentimento muito negativo em torno de nós ao longo das reencarnações, que é o orgulho, o egoísmo, e muitas vezes nos achamos maior que tudo e que todos na Terra, né?
São sua criação submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como Ele criou, não sabemos. Esse é um outro ponto. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós fomos feitos, eu te repito, ninguém o sabe, isso é um mistério. Então veja, não temos como saber como, quando, em que lugar, em que momentos fomos criados. Deus é o Criador de tudo. Os espíritos não existiam antes de Deus, nada existia antes de Deus. Deus que criou tudo. Nada existe antes de Deus. E Ele, Deus, não para de criar. Se nós olharmos os planetas, o universo, esses bilhões de planetas que existem no universo, todos eles têm sua criação. Todos eles têm seres vivos. Todos habitados com filhos de Deus. Nossos irmãos. Interessante, né? Uma galáxia distante que nós nem conhecemos, com vários planetas, todos habitados, e nós com quantos será que trilhões, sei lá, de espíritos que existem nesse universo? Quantos será o trilhões de irmãos nós não temos, hein? Meu Deus, nós somos todos filhos de Deus. Nós somos origem de uma única família universal. Essa família terrena aqui é para um envolvimento, um aprendizado nessa reencarnação. Vejamos quantas reencarnações nós tivemos, centenas de reencarnações, quantos pais, quantos filhos, quantas mães, todos os companheiros de jornada terrena, para um aprendizado do espírito numa reencarnação. Mas nós somos filhos de um único Pai, de uma família universal. Quando nós compreendemos que nós somos filhos de um único Pai, Deus, que todos nós somos irmãos, esses eventos absurdos, tristes, muito mais próximos ao primitivismo que nós vemos hoje aqui na Terra, nações contra nações, envolvimentos sérios, que nós estamos vendo com 4 nações, 2 de um lado, 2 do outro, se envolvendo, essas guerras urbanas, um contra o outro, um tirando, isso não existirá mais. Quando o Espírito compreender que nós somos filhos do único Pai, que não existe divisão entre raça, cor, credo, religião, que o Pai é único, e nós somos a sua essência, estamos aqui para nos evoluir espiritualmente, para aprendermos a amar, essas séries de eventos difíceis deixam de existir e um dia deixará. Porque os Espíritos falam que a Terra está passando desse processo de provas de expiação para um mundo de regeneração. Então, se ele está passando por esse processo, natural que no futuro a Terra esteja num mundo já regenerado. Não sabemos a data ainda. E isso nos indica o quê? Que espíritos que habitarão a Terra no mundo regenerado renascerão espíritos só com o compromisso já com as leis de Deus, onde não terá mais essas paixões terrenas, esses envolvimentos com apego àquilo que é material. O espírito já começou, já se desprendeu dessa situação e já está começando, já está despertando nele a consciência para compreender e viver segundo as leis naturais, que são as leis divinas. Agora, esta pergunta sempre ainda nós temos em mente. Não tem como saber. O livro dos Espíritos fala, não tem como nós sabermos quando fomos criados. Muito tempo. Outra coisa interessante, quando nós voltamos para o espírito, para o mundo espiritual, sem o corpo material, desencarnamos, qual é a forma que nós vamos aparecer? Essa forma aqui, que nós temos hoje. Nosso corpo perispiritual. Só que nós somos espíritos. O corpo espiritual ainda é o molde do espírito. Só que existe um detalhe. Qual que é a forma do espírito? Os espíritos falam, não tem forma. Pode ser uma flama, um ponto de... nem sabemos quando fomos criados, e nem a forma do espírito não tem uma forma.
Eles não falam de uma fórmula assim, que nós podemos gravar, não, ele falou, pode ser uma centelha de luz, algo. Então é interessante nós termos essa ideia, né? E como é grande essas ideias, como é grande esse entendimento, que quando nós começamos vai chegar ao ponto que nós vamos nos interessar, nos despertar tanto para Deus, que nós vamos deixar secundar essas questões materiais. Hoje nós vivemos aqui lutando muitas vezes naquilo que é material, perda de tempo. Recursos. Você não é um exemplo hoje, né? Que a gente é tão assim ainda, que nós precisamos tanto se aproximar das leis de Deus. Veja um bem necessário que Deus nos deu para todos, para a nossa sobrevivência. É de Deus. A água. Hoje o homem pega a água e cobra do outro. Quem tem aquele poder maior, cobra do outro. Se o outro não poder pagar, está morrendo de sede. Você consegue entender nesses eventos que nós... Fora isso, aí nesses eventos que tem no mundo aí, você vê nações sendo privadas do bem básico, que é algo de Deus, natural para nós sobrevivermos para todos. Então nós pegamos uma lei natural, um bem que Deus nos disponibilizou, a água, a alimentação que vem da terra. E aí, o homem, certos grupos, se apropria desse meio, cobra do povo, do ser humano, que se ele não tiver condição de pagar, ele morre de fome e de sede. Aí, então, você vê como ainda nós precisamos nos aproximar de Deus para compreender que o bem básico para todo mundo é o homem de Deus. Não é o bem básico, é para todos, é para a sobrevivência dos 8 milhões de espíritos que estão na Terra. Não é para um, para outro, para grupos. Oh, minha Senhora, muito obrigado, hein? Gratidão. São para todos. E nós compreenderemos isso quando? Quando compreendemos que somos filhos de Deus, que somos irmãos, não somos diferentes uns dos outros. Nada é nosso, esse apego, ai meu. Hoje os mundos se fecham em fronteiras, em questões, a gente aqui no nosso país, a gente costuma ainda nos ver, nós temos essa dificuldade de nos vermos como irmão, nós nos vemos muito como adversários ainda, vivemos em atrito, em crítica, em um querer ser melhor que o outro, e não vai resolver nada disso. A ideia da criação nossa, de quando Deus nos criou, e é o ponto que nós vamos chegar um dia, é perceber que todos nós temos que ser cada dia melhor. Todos nós. Não ser melhor que o outro, mas a cada dia nós sermos melhor. O Chico falava isso, o Chico Xavier. A cada um eu dou o direito de ser como é, e a minha a cada dia melhor. Então, esse é o ponto. É para isso que fomos criados. Para desenvolver essa centelha divina, essa chama eterna chamada amor, para sermos felizes, vivermos da melhor forma na Terra, para sermos felizes. Questão 7.9. Uma vez que há 2 elementos gerais do universo, o inteligente e o material. Então vejam só, 2 elementos gerais do universo, que é a inteligência e o material. Poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Então, se a gente olhar essa pergunta, é mais clara e nós temos a ideia do que os espíritos vão responder para nós. Sim, é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, que é Deus, ser inteligente. Como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. A gente tem que tomar cuidado às vezes para não entrar num labirinto que a gente não sai mais, fica perdido lá dentro. Se a gente querer buscar muitas coisas que a gente não tem conhecimento para isso ainda, sobre Deus, nós sabemos até o limite que os espíritos nos passam, nós não temos como saber muita coisa.
Você tem gente ainda na Terra que fala conversa com Deus diretamente. Mas você vai conversar com Deus diretamente. Não tem essa evolução, essa capacidade de conversar com Ele. É Ele, a gente consegue, através do sentimento, da fé, da esperança, da certeza que Deus está conosco. Elevando os nossos pensamentos ao alto, temos essa fé, nós nos aproximamos de Deus. Mas ter ainda o entendimento da sua condição, Deus na sua eternidade, nós vamos saber, onde os Espíritos falam que quanto mais nós investigarmos as leis de Deus, mais nós vamos nos aproximar dele. Então nós precisamos começar a investigar, estudar, entender as suas leis para irmos nos aproximando dele. Aí nós vamos compreender melhor Deus. Ainda não chegamos nesse ponto. Então existem dois elementos gerais do universo. O princípio inteligente, que é o espírito, e o material, os corpos inertes. No capítulo 4 do livro dos Espíritos, fala de um tema que eu gosto muito. Qualquer dia eu gostaria de ter essa oportunidade de conversar, o princípio vital. O princípio vital é um componente para que dá vida à matéria. Você vê, é dois campos diferentes. O Espírito, nossa criação, emana de Deus. Deus nos criou. É um princípio, é um elemento geral do universo. Somos toda energia. Agora a matéria, ela é composta e constituída, o que dá vida para a matéria orgânica, é esse princípio vital. É um agente que nós temos que vai dar vida a essa matéria até o tempo da programação reencarnatória. Então nós precisamos desse agente, desse princípio vital, que emana também dos elementos do universo, que nós não temos uma ideia clara ainda sobre esse elemento ainda de entendimento, mas os Espíritos falam que o princípio vital é o que dá vida para os seres orgânicos. Nós, como nominal, animais, todos os seres que têm vida orgânica precisam desse princípio vital, que é o que dá vida para o princípio orgânico. Então veja, este é um ponto, mas são duas partes distintas do universo: o ser inteligente, que é o espírito, e o ser orgânico, que precisa desse princípio vital para ter vida, para dar vida à matéria orgânica. Então, não é o espírito que dá vida para a matéria. O espírito não dá vida, não é ele que mantém viva a matéria orgânica. A matéria, o corpo orgânico, é um agente para que o espírito haja sobre ele para cumprir a sua reencarnação aqui na Terra. Mas as tendências, as percepções, sentimento é do espírito. Todo o restante do mecanismo material faz parte do corpo físico, que o agente que dá vida para isso é esse princípio vital. Interessante, né? É ver que é um ponto de entendimento. O espírito, à noite, a gente se desdobra, chamado desdobramento, e o espírito sai do corpo. Vai para onde ele bem tem. O corpo continua repousando na cama e nós vamos para as nossas atividades. Nós vamos se mantendo no mundo espiritual com a nossa condição de espíritos eternos, porque não dependemos do corpo, somos espíritos eternos para sobreviver, e o corpo continua lá mesmo com o espírito fora dele, repousando lá o nosso corpo, tranquilamente, com a vida orgânica através desse princípio vital. Se me falasse isso, eu nunca tive imaginado, nunca tive ideia. Você vê como ainda eu nasci ignorante, ainda bem ignorante, às vezes eu já nem tenho ideia disso daí, se alguém do Espiritismo me apresentasse uma questão dessa. Quando eu comecei a ler o Espiritismo, estudar o Evangelho sobre o Espiritismo, o livro dos Espíritos, estou aprendendo, começando. Eu falei, meu Deus, onde existia isso que eu nunca tinha visto? Eu comecei a me fascinar por isso, porque é algo que, meu Deus, eu falei, aqui está um caminho mesmo para uma compreensão melhor da vida.
tenho dificuldade de despertar, compreender, mas eu falei, meu Deus, aqui é uma chave excepcional que a humanidade um dia se compreender, se entender sobre isso daí, nós vamos longe. Nós nos compreendemos, ter uma ideia, a humanidade despertar para esses conhecimentos, para o que o Espiritismo nos trouxe hoje sobre as leis divinas, sobre o Evangelho do Cristo Jesus, está aí o caminho. O caminho da humanidade não é ser espírito, ninguém. É as pessoas compreenderem os ensinos que os Espíritos nos trazem. É nós compreendermos sobre as leis de Deus. As religiões é um funil que vai levar a Deus. O entendimento talvez seja, talvez não, se diverge um pouco sobre o mesmo Evangelho, mas é um funil que vai levar a Deus. Vai chegar um ponto das nossas evoluções espirituais, nós estaremos reencarnados em outras reencarnações com outros personagens, talvez não com esses personagens que nós estamos aqui reencarnados agora, talvez um ou outro. Estaremos nesse mundo de uma forma mais equilibrada, nesse mundo ou em outro mundo, porque se na próxima reencarnação nossa, esse mundo vai estar regenerado, com certeza, provavelmente. Provavelmente ele já estará nesse passo da regeneração. Então, ou reencarnaremos nesse mundo, ou reencarnaremos em outros mundos. Então, qual é a condição da encarnação nossa em mundos? De acordo com a nossa evolução espiritual. Nós vamos reencarnar no mundo necessário para o nosso aprendizado. É interessante, muito interessante isso. É importante nós vermos, estudarmos o Espiritismo. É algo fascinante. Você sai daquela questão. Eu tenho o Espiritismo como um processo libertador de consciência. Ele vem abrir a nossa mente, nos dá uma ideia clara da nossa existência, por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos necessariamente, ainda não temos uma ideia, mas voltaremos para o universo, para o mundo espiritual. Saímos de lá, estamos aqui para esse aprendizado nesta reencarnação. Então eu fico olhando como é fascinante essa doutrina espírita, como ela é grandiosa, como ela vem nos apresentar Deus e o Cristo Jesus, como ela vem nos mostrar a certeza desse Pai eterno. E quando nós olhamos e começamos a imaginar e olhamos tudo que Deus nos disponibilizou aqui na Terra, como é que não vamos ter a certeza da criação do Pai? Como não vamos ter a certeza de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador? Nós somos a sua maior obra-prima, a sua maior criação, e a natureza. Quem criaria essa natureza bela? Vai falar, o homem, você criou aquilo? Ele não criou. Ele não criou uma cachoeira linda, maravilhosa, aquela imensidão, não criou. Natureza. Criação de Deus. Então nós vamos compreendendo melhor a Deus. Quando nós olhamos esse olhar mais profundo sobre essas questões, sobre esses estudos, sobre esse conhecimento. Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, porque quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Então é permanente. Ele não criou nós em determinado tempo, pronto, acabou, vamos fazer outro, criar. Aliás, Deus não para de criar. Como já falamos aqui, o tempo que nós somos criados há quantos milhões, não sabemos quantos anos, porque veja bem, é um estudo mais profundo. Se nós olharmos o reino no livro dos Espíritos, nós já estagiamos primeiro reino mineral, depois reino vegetal, reino animal, para chegar no reino nominal. Então, pense até chegar aqui que já percorremos. E no reino nominal, quantos já renasceram e morreram, desencarnamos e renascemos? Na lápide do túmulo de Kardec está lá: morrer, renascer, progredir sem cessar, tal é a lei. É nascer, morrer, renascer. Tá dessa forma. Progredir, tal é a lei.
progredir sem cessar, tal é a lei. Então vejam, é dessa forma que nós vamos nos evoluindo espiritualmente e vamos tomando consciência das leis de Deus. Nós já estivemos em reencarnações pregressas mais difíceis. O fato de estarmos aqui reunidos hoje, procurando no mínimo escutar das leis de Deus, procurando nos estudos, pegar no livro para tentar despertar, para se aproximar um pouco, compreender mais sobre Deus, já é um ponto que nós já vamos começando a nos despertar. É um caminho ainda, mas já começamos. Isso é bom e importante. Então, Deus nos criou e não para de criar. E Deus cria sem cessar. Agora, o quanto ainda é pequena essa ideia nossa ainda de achar que só tem vida aqui na Terra, né? Só nós somos os privilegiados. Deus criou esses bilhões de planetas aí para ter vida só na Terra. Você vê quanto nós temos ainda esse sentimento ainda de orgulho, de egoísmo. Não? Como é que pode achar que Deus só criou nós aqui como vida só na Terra? Esses bilhões de planetas que existem pelo universo. Todos eles habitados com vida. Senão Deus não teria criado algo para o nada. Então, Ele está sempre criando, sem cessar. Nós vamos descobrir tantas coisas boas, tantas situações que vão nos surpreender ao longo dessa nossa jornada espiritual ainda, mas nos surpreender para o bem, com certeza. Se nós estivermos envolvidos no conhecimento das leis de Deus, o quanto ainda nós vamos nos desenvolver espiritualmente, o quanto ainda nós vamos entender a grandeza desse nosso Pai, o soberano do universo, né? Deus. Pergunta 8.1. Os espíritos se tomam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Interessante, né? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então, Deus nos criou. Esse é o ponto. Agora, a origem, para por aí. Não tem como, os espíritos não conseguem mais orientar nós daí para frente. Como nós criamos, fomos criados, em que tempo, qual é a nossa origem, o ponto. Mas nós vamos ainda descobrir, compreender, saber isso ao torno das nossas evoluções espirituais. O importante agora é começar a despertarmos, começarmos a tomar essa consciência das leis de Deus, começarmos a compreender sobre a divindade, para que nós venhamos a pouco nos despertar a nossa mente espiritual, o nosso espírito, para a necessidade de desenvolver essa centelha divina, essa chama eterna chamada amor. Porque quando nós compreendemos que precisamos desenvolver essa chama eterna, essa centelha divina chamada amor, nós vamos já estar compreendendo que nós precisamos fazer o bem, que viver bem na Terra é fazer o bem. Hoje, uma boa parte tem uma ideia do que na Terra, que a paz virá assim da noite para o dia. O reino de Deus virá da noite para o dia, a tranquilidade, o viver bem virá assim, como um passe de mágica. Deus ele espera de nós. É cada um de nós que precisamos estender a bandeira da paz aqui na Terra. É cada um de nós fazendo o bem, exercendo o amor, que a paz e o amor estará no planeta Terra. É cada espírito que está envolvido nesse momento no planeta Terra começar a despertar, a estudar, compreender as leis divinas, as leis naturais são as leis divinas, é que o bem começará a reinar na Terra. Então não existe um passe de mágica, não existe uma transformação assim como nós imaginamos às vezes. Deus nos criou para que nós despertamos também para o bem. Por isso que Ele colocou todo o sentimento principal em nós, para nós exercer o amor. Ele sabe que nós vamos despertar um dia, mas sabe que isso, todos os meios, o auxílio necessário, Ele
nos dá essa condição, mas espera que nós despertemos também por conta nossa. E nós compreendemos a necessidade de amar, de compreender que somos todos irmãos. Senão Deus não teria nos criado. Senão Ele não teria colocado esse sentimento mais importante na nossa vida, que é o amor. Então veja a grandeza de Deus, né? Além, Ele nos criou essas diversas moradas que existem no universo. Quando Jesus falou muitas moradas na casa do meu Pai, o que Ele estava falando? A casa do meu Pai é o universo. Essas diversas moradas são esses milhares de bilhões de planetas que existem no universo. Então Ele criou nós. Criou esses mundos. Colocou vida nesses mundos. Deu condições em cada um desses mundos, meios naturais para a nossa subsistência, do espírito que estiver reencarnado vivendo nesses mundos. E deu todos os meios necessários para o nosso... Então Ele deixou todos os meios necessários para a nossa evolução espiritual e nos deu a capacidade da inteligência, a capacidade intelectual, porque o ser inteligente do universo é o Espírito. Então Ele colocou essa capacidade da inteligência na nossa criação para que nós nos desenvolvêssemos. Então Ele colocou esse sentimento principal, que é o amor, para nós fazermos o bem, e colocou em nós a capacidade da inteligência para nós nos desenvolver intelectualmente, para vivermos e conseguirmos vivermos da melhor forma no mundo que estamos nesse momento. Quanto é grande aos nossos olhos Deus, quando nós começamos a pensar num todo, né? Não a obra do acaso, esperar milagres, isso não existe. Esperar criar o nada, esperar algo miraculoso, nós precisamos, da nossa parte, espíritos encarnados hoje, começar a fazer um milagre em cada um de nós. Nós somos o maior milagre de Deus. Então Ele nos deu aos espíritos na Terra a condição para que nós nos melhorássemos, para que nós fizéssemos desse planeta, estabelecêssemos, como está acontecendo, o progresso da ciência. Automaticamente esse progresso vai fazendo que o mundo evolua, o avanço da tecnologia. São meios que veio do alto para nós. Meios de Deus para nós vivermos aqui da melhor forma possível. Aí, o Espírito, como é o ser inteligente do universo, tem a capacidade de desenvolver esses meios que Deus colocou aqui na Terra para nós. Então, por isso que Ele colocou essa capacidade em nós, como Espírito, quando nos criou. Inteligência, desenvolvimento intelectual, para que nós, através do nosso esforço, da nossa vontade, do desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, fizéssemos, como muitos espíritos estão fazendo, que esse mundo se torne um mundo melhor. O bem é maior. As pessoas às vezes falam assim, o mal é maior. Eu não acho que o mal é maior na Terra. Eu acho que tem muito mais pessoas fazendo bem, senão isso aqui já está em uma situação controlável e sustentável para viver. Não estamos fazendo bem na sua plenitude, mas já estamos muito mais, a grande maioria dos espíritos encarnados hoje na Terra estão procurando viver de uma forma melhor, ordeiramente. Então, por quê? São espíritos que pouco a pouco, inconscientemente, mesmo sem ter um acesso a esse conhecimento, já começam a despertar a necessidade de fazer algo melhor. Nós aqui hoje, graças a Deus,
Nós estamos com esse conhecimento nas nossas mãos. Nós estamos com essa condição de compreender as leis divinas. Todos nós no planeta Terra, os 8 bilhões de espíritos que estão encarnados na Terra, têm essa condição. Tem essa oportunidade. Agora basta saber se o espírito quer ou não. Tem espíritos que querem ficar envolvidos no que é terreno. Então a escolha dele. Tem espíritos que já procuram se despertar, e esse é o caminho. Porque o espírito, quando ele começa a se despertar, tomar a consciência da necessidade de compreender as leis de Deus, ele começa a não retroagir mais. Ele começa, é um despertamento que o espírito vai tendo, para que ele mesmo comece a tomar uma consciência da necessidade de conhecer essas leis de Deus. Ele começa, o espírito chega uma hora, o espírito mais perverso que teve na Terra, que continua hoje na Terra, os espíritos que fazem muito mal, um dia eles vão ser de luz, vão ser espíritos de luz, porque são filhos de Deus. Temporariamente eles estão ainda apegados àquilo que é terreno, são espíritos mais próximos ao primitivismo, ainda pensam, têm uma natureza ainda, uma perfeição moral muito mais que outros, ainda pensam em fazer o mal, mas vai chegar um ponto da sua encarnação que o espírito cansa de sofrer, porque todos nós temos que responder pelos nossos atos, seja na Terra ou no mundo espiritual. Ele cansa. E um dia ele começa, algo faz que ele comece a despertar para as leis de Deus, para o conhecimento, para o bem. Então o destino nosso, dos 8 bilhões dos habitantes, dos espíritos encarnados hoje na Terra, é a destinação ao bem. Uns chegarão primeiro, outros um pouco mais tarde. Como Cristo já está na condição que está, o espírito mais evoluído que vê a Terra, o espírito mais perfeito que já vê a Terra, já despertou para as leis de Deus, não sei quantas centenas de anos aí para trás, já está na condição que ele está. Outros já estão despertando, missionários que veio para a Terra, não estão na condição do Cristo, mas já estão fazendo o bem, já despertaram para a necessidade do bem. E nós todos, à medida que vamos vivenciando as nossas reencarnações, nós vamos despertando para essa necessidade do bem. Se não, o Cristo não tinha falado algo para nós. Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Veja a grandeza que o Cristo falou para nós. Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele fala que nós somos deuses, é porque é o que está nessa pergunta que nós vemos hoje nessas perguntas. Vós sois a semelhança, a imagem, a essência, a criação de Deus. Nascemos para fazer o bem. Chegaremos no dia que vamos despertar para a necessidade de compreender as leis de Deus, as leis divinas. Aí sim nós começaremos a despertar, a desenvolver essa chama eterna, essa fagulha divina chamada amor, e começaremos a fazer o bem, a nos compreendermos como irmãos aqui na Terra. E aí sim, nós vamos todos juntos implantando o reino de Deus aqui no planeta Terra. Bom, é isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a casa, a oportunidade mais uma vez. Ai, que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine. Eu costumo falar que uma quarta-feira como essa não volta mais nas nossas vidas. Nós teremos, não sei quantas mais quartas-feiras nós teremos pela frente, mas esta foi muito importante, porque recebemos o convite de Deus e de Jesus para estarmos aqui juntos e aceitamos. Um dia, no retorno para o mundo espiritual, nós vamos tomar conhecimento da grandeza desse momento, de estarmos aqui, não por eu estar falando, por eu alguém me ouvir, não. Pela grandeza de estarmos juntos nesse envolvimento com a família espiritual, de ao mesmo tempo de procurar despertar para o bem, doar um pouco das nossas energias também nesses momentos de pensamentos elevados,
E isto é importante e fundamental para o despertamento da nossa consciência espiritual para o bem. Agradecendo imensamente a equipe espiritual dessa casa, seu dirigente espiritual, sua dirigente, e suas equipes de trabalho, que estão sempre aqui nos amparando, nos auxiliando com esses fluidos benéficos, esse fluido que emana do alto, que tanto nos ampara e nos equilibra, e que todos possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos, os amigos que estão através das redes sociais nos acompanhando, que Deus nos ilumine e nos abençoe a todos. Fiquem em paz. Você vai ter disponibilidade? Vai, tá bom. Trabalho, né? Ah,